Agora, vocês querem ver como isso aqui é uma ditadura descarada? Vocês querem ver como as pessoas da esquerda perderam a noção? As pessoas da esquerda desse país, daqui a pouco, elas vão fazer, igual Hitler fez, plebiscito de Nuremberg. E vão falar assim: as pessoas de direita merecem direitos humanos? Não. As pessoas de direita merecem devido processo legal? Não, como se tivessem, né, que já tem. As pessoas de direita podem ir para campos de concentração? Podem. As pessoas de direita, elas podem perder os seus negócios? Podem. E, de certa forma, já perdem com impostos, né? E o Lula vai criar mais ainda. Porque isso aqui, que eu vou contar para vocês agora, é a prova de que se Hitler voltasse do inferno e aparecesse no Brasil, ele poderia peticionar o que quer que fosse, ele pode peticionar o que quer que seja, se for o caso. Ele poderia propor qualquer coisa. E as pessoas do nosso establishment iam aceitar com naturalidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o deputado federal, André Janones, do Avante, usou um cadastro da OAB suspenso no orifício encaminhado... Não, no ofício... Ele deu orifício... Não, ele encaminhou o ofício à Procuradoria-Geral da República, a PGR, pedindo a extinção do PL, partido de Jair Bolsonaro. A PGR recebeu a solicitação. Não chegou à situação irregular de registro da carteira, não checou o registro irregular da carteira do parlamentar e já encaminhou o pedido ao Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo? Ao Supremo? Não foi ao MPF, não, alemão? E há uma dúvida aqui se foi ao MPF ou ao Supremo direto. Bom, com a OAB suspensa, Janones comete crime de exercício ilegal da profissão, previsto no artigo 205 do Código Penal, com pena de detenção de 15 dias a 3 meses ou multa. Além disso, pelo Estatuto da OAB, configura infração disciplinar exercer a profissão, mesmo em causa própria, quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos. E aí na tela você vê a foto do Janones, né? Orelhudinho, né? Ou Janones, né? Eu também achei. O Janones aí, com a OAB, a inscrição dele, escrito aí advogado, situação suspenso. Ele está suspenso do exercício da advocacia, né? Mas tem o seguinte também, pode tirar o Janones da tela. Fazer uma representação à PGR, qualquer cidadão pode fazer. Então existe aí uma dubiedade. Ele não precisava ter colocado OAB. Acho que ele colocou a OAB para falar assim, eu sou jurista, porque hoje qualquer um com a OAB se acha jurista. E para que vocês saibam, o jurista é aquele que dedica, que assim, enterra a sua vida, que joga a sua vida no lixo estudando direito, que é o que eu faço. Você joga a sua vida no lixo, porque quando você vê que não tem direito, é frustrante. Mas uma representação à PGR pode ser feita por qualquer cidadão. Não precisa ter OAB. Então a gente fica nessa margem de erro, né, Geisiane? Olha, o Janones é aquela figura política que está ali só para fazer barulho. O professor sempre fala desse fenômeno e existem alguns deputados que estão o tempo inteiro somente para fazer barulho. Eu acho que esse é um dos casos. O Janones o tempo inteiro está envolvido em algum tipo de polêmica. Geralmente ele está fazendo, ele tem ações daquilo justamente que ele acusa. Então ele acusa os outros de fake news. Ele é um dos maiores propagadores de mentira na rede social. Ele está suspenso porque é político. Isso, não é nada ilegal, é só porque agora ele é deputado federal. Ele pôs a OAB ali para falar assim, eu conheço as leis. O que não teria nenhuma
necessidade, ele poderia fazer sem colocar isso, mas quer causar uma polêmica e a suspensão é porque ele é deputado federal, né? Ele está em exercício ali do mandato dele, então isso é suspenso. E aí o tempo todo ele está envolvido em polêmicas, então ele acusa as pessoas de mentirosas, sendo que ele é um dos maiores mentirosos, basta entrar no Twitter dele e ele mesmo assume e admite que isso é uma estratégia dele. Acusa as pessoas de ter discurso de ódio o tempo todo, ele tem um discurso extremamente truculento, tanto pessoalmente quanto em suas redes sociais. Essa é só mais uma medida, ele quer extinguir o PL, por quê? Qual que é a justificativa que ele alega para a extinção? Porque é genocida, porque é o que? Golpista e aquela coisa toda, aquela baboseira toda que a esquerda alega. Então, assim, é só mais uma notícia que o Janones está envolvido para fazer barulho, para realmente bagunçar a coisa, para semear o caos. E a gente sabe como o Janones está do lado errado da força para nós, mas para quem tem o poder na mão é o lado certo da força, não vai dar em absolutamente nada. E provavelmente você não vai ver essa notícia nem em outros portais, somente por aqui na Oeste. Na verdade, quem está no poder não é o lado certo da força. Nos estados, né? Quem está no poder, quem administra o Estado, tem o monopólio da força. Porque o Estado detém o monopólio da força, né? Nos estados de direito, nos estados democráticos. Né? Só o Estado pode punir, só o Estado pode tirar seu dinheiro à força a título de imposto, mas ele tem que fazer melhorias para a vida do cidadão. Então não é o lado certo da força. Quem está no poder tem o monopólio do poder, o monopólio da violência. Não é, professor? Pavinato, vamos tentar entender o que é o Janones. Se vocês prestarem atenção, o Janones estava simplesmente ignorado. Ao longo do governo Lula, ele fez o seguinte, ele se aliou ao Lula imaginando que ele seria um protagonista. Provavelmente ele ia pegar a Secretaria de Comunicação. Talvez fosse o sonho dele. Por quê? Porque ele entende de redes sociais, ele entende como polarizar, ele entende como... Só que primeiro ele foi ignorado pelo governo Lula. Por quê? Ninguém quer um cara que tem, eu diria assim, que tem a desenvoltura para ser alguém não vinculado. Eu estou tentando escolher a palavra porque qualquer palavra que você usa, ele depois tenta voltar contra você. Alguém que tem flexibilidade moral. Ponto. Flexibilidade moral para mudar de posicionamento. Apenas isso, viu, deputado? Para mudar, então ninguém vai querer ele por perto. Aí ele ficou esquecido. Então ele vive de escândalos em cima de escândalos. Quando você olha, por que ele coloca que ele é jurista? Ele poderia ter falado bacharel em direito, por exemplo, advogado. Poderia ter colocado isso, mas ele colocou exatamente para fazer um festival. Aí ele vem e pede o seguinte, a extinção do PL, por qual razão? Porque o PL é um partido vinculado a questões que dizem respeito à extinção da democracia e do Estado Democrático de Direito. Basicamente é o que ele está acusando o PL. Ele está quase dizendo que o PL tem a mesma configuração que tinha aquele partido na década dos 30. Por que ele faz isso? Porque assim ele coloca o Bolsonaro, utiliza o mesmo discurso e ele se apresenta apenas como porta-voz de alguém que está ao lado do governo para dizer não esqueçam de mim. Mas é disso que ele vive. Ele é uma figura, com todo respeito, que representa os erros de escolha da sociedade brasileira. Ele é um erro da escolha da sociedade mineira, mais especificamente. E isso nos entristece, porque quando a gente olha como é que pode ter protagonismo alguém que não tem nada a oferecer para a nossa sociedade, exceto viver desses escândalos, exceto viver das coisas que ele fala, que não dizem respeito a fiscalizar ninguém, e muito menos legislar adequadamente. Ele poderia estar trabalhando em Brasília para fazer uma legislação, buscar o que melhora a economia, tentar constranger o governo Lula, afinal de contas, botar ali um projeto de economia adequado, mas ele não serve para isso. É lastimável, eu digo, o Janones é um sintoma da sociedade brasileira num determinado momento da sua política. Ele representa aquilo que tem, eu não diria de pior, mas de inadequado para nós.